Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, mais uma edição do programa Livre Pensamento, aqui pelas emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa programação. Você pode participar enviando as suas perguntas pelo WhatsApp 99643-3827. Manda por escrito, áudio ou vídeo, manda aí e participe do Livre Pensamento. Linha do ouvinte, Verinha aguarda a sua ligação, 0800 979 5011. A nossa fanpage também já está aberta aí para sua participação, comentários ou perguntas, facebook.com/TV Mundo Maior. E quem está acompanhando a gente pelo site da TV Mundo Maior, só clicar lá no ao vivo em vermelho e abre a nossa janela de transmissão do YouTube. Participe aqui do Livre Pensamento. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia. Tudo em ordem? Como é que vai, seu Cláudio Palermo? Isso Tudo aí. bem? Passou bem. Tem mais semana? algum nome, ou só Cláudio Palermo? Cláudio Roberto Palermo. Opa, é nome composto, né? É. Cláudio Roberto. Posso chamar de Roberto, então, né? Também pode. Opa. E aí, passou bem a semana? Foi tudo bem. Eu queria até aqui agradecer ao Orlando, a Rosana Gaspar, que é interina, por terem proposto uma palestra que eu fiz no Conselho Deliberativo Estadual da USE. Legal. Né? Foi na sede deles aqui lá em Santana, né? Foi muito bom, muito proveitoso, e a USE como um todo está cumprindo o papel de divulgar, né, a pesquisa da Simone Privato. É bom lembrar que inclusive o livro dela foi publicado pela USE, né? Isso. O resgate da Gênese, a questão das cartas, a recuperação da proposta de Kardec. As USEs aí estão fazendo um trabalho muito bem feito com relação a isso, né? Foi no sábado ou domingo? Foi no domingo, né? E eu queria convidar, no sábado que vem, eu vou estar no aniversário de 20 anos de Irmã Clara. É lá em São Miguel Paulista, né? Vai ser à noite, quem puder ir ali, que for da região, né? E no domingo, das 9 à 1, nós vamos ter um seminário no Jesus é o Caminho. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos, né? Então já convido a todos aí, das 9 à 1 da tarde, domingo, dia 15, lá na Vila Progresso, Rua Armindo de Lima, 403. Jesus é o Caminho. Convido a todos aí, vamos apresentar o livro Autonomia, a história jamais contada. Esteve num grupo do também Espiritismo. de estudos lá da Daisy Mansano e da Katia Pelli. Sim, essa semana, foi muito bom. Foi muito legal. rico esse diálogo, né? Eles formaram um grupo de estudos, estão estudando o livro Autonomia, estão estudando a questão da Gênese. É um grupo muito dedicado. Eu vi as né? fotos. Foi muito Bacana. bom. Foi muito bom. Bom, falando em palestra, hoje eu tenho palestra falando de mediunidade na visão de Kardec, lá no Grupo Espírita Vivência, aqui em Guarulhos, Rua Soldado João Batista dos Reis, 62, Vila Silveira, aqui em Guarulhos. A partir das 19h45 estaremos lá conversando sobre o livro dos médiuns, a codificação e também o livro Autonomia, e dando a visão, né, que Kardec sempre teve a respeito da mediunidade. Quem estiver passando por lá na região, pinta lá que a gente vai conversar e dialogar sobre mediunidade. Bom, Paulo, a gente recebemos algumas perguntas, mas uma em particular me chamou a atenção e eu acho que a gente poderia focar nela durante o programa todo, que é falando a respeito do Centro Espírita. Mas não o que deixa de ser, mas sim na sua estrutura administrativa. E aí a gente pode até comentar como é que Allan Kardec via essa questão e se deixou algum apontamento para as casas no futuro pudessem ter o seu funcionamento de uma maneira mais organizada e efetiva. Evidente que é um problema que acontece em várias casas espíritas, mas esse ouvinte que não quis se identificar, e até compreensivo ele é aqui da cidade de Guarulhos, ele diz o seguinte: na minha casa espírita tivemos eleições
e o grupo que perdeu saiu da casa dizendo que a eleição foi fraudada. É certa esta postura? Como deve ser uma eleição na casa espírita? E aí acho legal a gente comentar, porque diversas casas espíritas ou já passaram, ou vão passar, ou estão passando por estas situações, e a gente sabe que se o ser humano é complicado quase que por natureza, quando chega em período de disputa de encargos, né? Tem gente que fala cargos, encargos, e troca de comando, ou troca de equipe, as pessoas realmente se apresentam como são, né? Agora, como é que podemos analisar essa questão administrativa da casa espírita? Olha, nós temos aí uma série de questões que envolvem uma recuperação histórica, né? Porque Kardec, ele tinha uma visão de como seria uma organização adequada do movimento espírita, né? Mas aqui no Brasil, a gente também consegue resgatar o processo de criação das casas, porque elas se tornaram tão grandes. Tudo isso é possível estudar e analisar. Então, trata-se de um tema complexo. E quando a gente vai falar da ação, né, do desenvolvimento da divulgação do espiritismo amplamente, é algo que você não tem controle, não tem como você estabelecer regras. Então, vai do bom senso de cada grupo, né? O que Kardec falou inicialmente, e falou com muita clareza, mesmo conhecendo o ser humano, né? Porque não se trata de espíritas, né? Os espíritas são uma parcela da sociedade, né? Nos seus mais diversos aspectos e características, né? Então nós vamos encontrar também centros que representam grupos os mais diferentes, né, que a gente possa imaginar, né? E também temos um grande problema de que nem todo centro espírita segue absolutamente a proposta de Kardec, que deveria ser o correto e natural, né? Pelos sincretismos e muitas vezes pela falta de entendimento da obra, né? Bom, mas o primeiro momento do que nós podemos dizer é o seguinte: Kardec tinha uma plena consciência de que o movimento espírita deveria ser feito de grupos pequenos, né? Então ele dizia, é mais adequado que nós tenhamos vários grupos pequenos do que alguns grandes. E aí ele vai explicar exatamente essa questão. Num grupo pequeno, você vai ter uma hegemonia das ideias. O grupo precisa se estabelecer em função da hegemonia das ideias. Aquele grupo, eles são amigos, concordam entre si e estudam em função, em parte, do espiritismo e em parte da concordância entre eles. Quando se faz um grupo pequeno, você também não tem divisão de tarefas. Todos participam de tudo. Então, quando o grupo se torna um grupo de estudo continuado, que tem que ser o que o espiritismo propõe isso, né? Você vai formar um grupo e esse grupo vai estudar continuamente. E pode exercer algumas funções, algumas tarefas entre si, né? Então, o que Kardec não via e nem imaginava que pudesse acontecer é um grupo se tornar tão grande que as pessoas dividem tarefas. E aí você é espírita, mas você faz só uma parte do que seria a ideia do que é o espiritismo, né? Então a casa fica muito grande e se divide em departamentos, e você vai ter pessoas que frequentam uma casa grande, por exemplo, e só dão passe e vão embora. Tem outro que só participa do trabalho mediúnico, né? E das outras coisas não. Tem uns que participam dos estudos, não. E outros não. E tem uma grande massa de pessoas que vai num centro espírita e não se integra ao centro espírita. Foram criados até nomes para isso, né? São assistidos, são frequentadores e são alunos. Então, normalmente, o assistido é aquele que vai para receber os benefícios da parte assistencial. Ou seja, já dividiu aí um grupo no centro que se dedica à parte assistencial. Aí você vai ter o frequentador. O frequentador normalmente vai assistir palestra, né? Participa de uma festa, de algo aqui e ali e só. E o aluno é aquele que decide estudar. O grande problema é que para você lidar com esse grupo grande de pessoas, né, que procuram a casa espírita, você não consegue integrar todos.
e as pessoas acabam passando por essas atividades. Por exemplo, a pessoa entra para um curso que dura 1, 2 anos, faz mais um que dura 1, 2 anos, faz um terceiro que dura 1, 2 anos e pronto. E aí ou vira um trabalhador da casa ou continua assistindo as palestras ou faz o curso de novo. Ou seja, você não cria os núcleos de espíritas que estudam Kardec continuamente com profundidade. Então, a estrutura do centro espírita hoje, ele não está preparado para a profundidade, para o estudo, né? Para a mobilização em torno da proposta de Kardec. Né? E essas áreas todas acabaram se tornando, como é que fala? Práticas. São práticas que se repetem. Quase como um ritual. Né? As pessoas saem de um centro e acabam levando essa estrutura para um outro, ou um grupo que é de um centro sai e forma um centro, e vai se criando, então, um modelo do que é o centro espírita. Isso vai se repetindo. Então, veja, trabalhadores, por eles se dedicarem a áreas específicas, eles acabam não estudando mais. Os que dão aula, muitas vezes, também não estudam, porque o tempo fica sendo dedicado da aula e ficam repetindo as aulas que sempre deram ou usando Mais apostilas. fácil, né? Não é um grupo de estudo. E a postura da aula, normalmente, a pessoa senta para ouvir. Né? E ela não vai participar do debate, ela não vai mexer diretamente com os livros, ela não vai participar da pesquisa. Então, o Espiritismo, agora nós sabemos, é uma proposta de autonomia intelectual e moral. O que significa isso? E Kardec fala isso em toda a sua obra. Ele é muito persistente nisso. O Espiritismo só vai ter efeito se você estudar a teoria como um todo e compreendê-la. E por compreendê-la, considerar melhor do que as outras hipóteses que você aceitava antes. Então, o Centro Espírita precisa repensar a sua estrutura para que o indivíduo que procure um centro espírita, ele tem que participar de todas as atividades, sendo que só tem uma categoria de espírita, que é o estudante. Só tem esse, não tem nenhuma outra. É o estudante que estuda Kardec, estuda as obras e procura compreendê-la de forma contínua a vida toda. Então, não há divisão. Essa divisão foi criada mais baseando-se na cultura que nós vivemos, né? Nas escolas normais, nas estruturas de igreja, de cursos, que você faz a pessoa entrar ali e fica alguns anos e sai. Por quê? Geralmente os cursos são cursos pagos. Então a pessoa precisa pagar por módulos. Então, Como assim? É assim, quando você vai fazer um curso de qualquer coisa que seja, um curso de arte, um curso de música, um curso de filosofia, qualquer coisa dessas, elas são pagas. Então, você precisa criar uma estrutura que o indivíduo recebe um conteúdo fechado, porque ele está pagando por aquele conteúdo. Ele quer se aprofundar mais, então ele paga por outro curso. E aí você tem que formar turmas que vão fazer esse curso, vão embora, para você poder usar a sala para outra turma. Tá. Então, a estrutura das escolas são feitas para que você possa ir formando pessoas e dispensando, forma de dispensa. O curso na Casa Espírita copiou esse modelo. Usa-se na Casa Espírita esse modelo de curso que é feito para que a pessoa entre, participe e vá embora. E a finalidade da Casa Espírita é agregar pessoas. Mas aí não vai caber todo mundo aqui, então vão se formando vários grupos. Grupos menores. E esses grupos, não há outra forma de você compreender Kardec senão um estudo continuado. Os cursos fechados criaram dois problemas. Primeiro, uma visão fechada do que é o Espiritismo, com aulas determinadas e aquilo vai se repetindo. Ou seja, você não tem os avanços do entendimento. O Espiritismo está se restabelecendo, nós temos muito a recuperar. Se você continuar dando as aulas fechadas, você está tendo uma visão que não é a proposta de Kardec, porque nós tivemos a influência do desvio, né? Que alterou a visão, foi muito forte. E hoje, a maioria das casas estão mantendo o conteúdo adulterado e não recuperando o antigo. Isso só é possível se fazer se existirem grupos de estudo continuado, né? E não em grupos que... Você não pode criar categorias.
Ah, é o aluno na casa espírita. Ele entra, faz os cursos e vai embora. Se depois ele quiser, ele se integra à casa espírita. Mas ele vai se integrar fazendo parte e não o todo. É. Ah, não, eu já estudei na casa espírita, já estudei. O que eu faço agora? Ah, agora você escolhe. Você vai fazer da passe, você vai para a área da divulgação, você vai para a área da assistência social, você vai... E aí ele vai para áreas que ele nunca mais tem contato com estudo. Né? E existe, inclusive, um medo e uma pressão para que não surjam grupos de estudo continuado na casa espírita. Porque surge o medo e esse grupo quer fazer o quê? Está querendo... Então fica aquele medo, né? Sim, Os dirigentes, né? De poder. tomarem o poder, de surgir um grupo novo que não se saiba quem seja. Então essas coisas estão relacionadas a uma estrutura que não é adequada. Realmente deveriam se formar grupos de estudo continuado. E esses grupos de estudo continuado aperfeiçoarem o entendimento, estudar todas as obras. Quantos anos leva você estudar todas as obras de Kardec? Você pensar trechos da Revista Espírita. Você estudar a continuidade de uma para outra. Você agora estudar a Gênese, estudar as diferenças, estudar as cartas novas que estão chegando de Kardec. Então, se você forma um grupo, você monta a pauta do semestre, sabe? Ah, vamos estudar o que esse semestre? Vamos estudar isso. E aí vão estudando, no próximo semestre, vamos... E aí você forma um grupo que você não vai ter um professor, porque não tem professor de espiritismo. Você teria o que pode chamar de um facilitador, de um coordenador, que pode até se revezar num grupo, se for de estudo contínuo, né? Esse ano o coordenador é tal pessoa, que marca as coisas, que organiza a reunião, mas não é um avisa. professor, né? Não é ele que vai dar aula, o estudo vai ser feito em grupo. E esse grupo, se ele tiver a diversidade de entendimento, né? Por exemplo, uma pessoa com entendimento das áreas naturais, né? Física, química, ele vai ter uma biologia, ele vai ter uma visão do que Kardec propõe. Quem sabe história, quem sabe... Se você conseguir formar um grupo heterogêneo, olha, esse aqui conhece história, esse aqui conhece física, esse aqui conhece, né, a filosofia. E aí, conforme o estudo vai se fazendo, as abordagens vão tendo diferentes visões, né? Então, você teria o quê? Todo mundo estudando na casa espírita, estudando de forma continuada. Essa que tem que ser a meta. Né? Então, tem que se repensar realmente. Porque a casa espírita, ela foi criada em muitas décadas passadas para se tornar um local de passagem, um local de atendimento, né? Criando-se várias categorias e entre elas uma divisão terrível, que é essa divisão entre assistido, frequentador, aluno, trabalhador e dirigente. É mesmo. Então aqui acaba uma hierarquia. Quem controla a casa espírita é o dirigente, né? Quem faz ela se movimentar é o trabalhador. O aluno é aquele que participa dos cursos, que vai ser o candidato a trabalhador. E o frequentador, ele só vai, fica sendo convidado para ser aluno e volta. Agora, muitas vezes a pessoa vai dizer assim, eu já participei de todos os cursos, agora eu só frequento. Então, essa rotina toda, ela sai fora da realidade do que Kardec propôs. Que é você criar um grupo homogêneo que estude continuamente as obras. Agora é interessante que quando esse comportamento quase igrejeiro, né, que a gente tem na maioria das casas espíritas, até a forma que o salão é feito é baseado no que a pessoa traz, né, ou da religião católica ou da protestante, né? Tem centros que eu já fui que parecem realmente ser verdadeiras igrejas pela forma física em que ele foi construído. Essa falta de estudo propicia, primeiro, esse fenômeno, né, que a gente traz, ou as pessoas trazem de outras religiões, e como não estuda, vamos seguir um padrão, só modificar algumas questões, mas também propicia a falta de estudo uma série de invenções ou criações da cabeça de alguns dirigentes que acabam implementando na casa espírita, e que quem não tem estudo vai seguindo aquilo como se fosse ali uma lei e uma realidade. Aí eu vou te apontar duas coisas que eu fiquei sabendo ultimamente. Uma é de uma casa espírita que não quer colocar a Gênese lá na Zona Sul de São Paulo. Ela, não, isso aí é besteira, a gente vai continuar aqui. E eles não quiseram nem colocar a venda e nem criar grupos para fazer a comparação. E outra aqui em Guarulhos, de um dirigente que quer colocar logo na entrada da casa espírita aqueles painéis de ponto,
eletrônico para saber quando o trabalhador entrou e a hora que saiu, como se fosse realmente uma empresa. Então, essa falta de estudo propicia que, de repente, da minha cabeça, eu vou lá e crio alguma coisa que eu acho que é boa para casa, mas quando eu for ver, é de uma infantilidade e, às vezes, até de uma idiotice que não tem tamanha, por falta de estudo. Uma das coisas que Kardec vai fazer, inclusive em trecho adulterado, olha que interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, as estruturas das religiões foram montadas para que houvesse a fé cega e a obediência passiva. Então, quando um centro espírita imita a estrutura de uma religião formal, não importa qual seja, ele está estabelecendo os critérios, a estrutura para que isso aconteça. Isso. Obediência passiva e fé cega. Então, quando você faz uma palestra que a pessoa vai lá, tudo é organizado para ele só assistir, e aí ele toma o passe e vai embora, aquela pessoa que está chegando no centro espírita e muitas vezes não conhece o espiritismo, ele vai falar, puxa, mas assim era como eu ia na minha outra igreja, então eu já sei como me comportar. Então as pessoas aqui, na época de Kardec, 70% dos espíritas eram espiritualistas racionais e sabiam que você conquistava o entendimento pelo estudo. Sim. A proposta da educação do espiritualista racional você não tem que aceitar o conhecimento, você tem que produzi-lo. E você não tem que considerar a moral como obediência, você tem que considerar a moral como a escolha sua, consciente, correta, você tem que entender para poder escolher. Então, era uma virada cultural, uma proposta de uma nova característica de estudo, de tudo isso. Então, isso estava presente no grupo dos espíritas. Quando a gente vem para o Brasil e ocorre o desvio, né, e as pessoas ficam achando que o espiritismo é mais uma religião formal, isso, né, e todos foram educados na infância, quase todos os espíritas foram educados nas religiões formais. Né? Então, como você disse, ou na católica ou na protestante. Né? Então, ele vai formar uma casa espírita, ou vai participar de uma, você repete o padrão cultural. Olha, a gente ia na igreja, aqui não tem padre, mas a estrutura é mais ou menos a mesma. Então, aí, quando a igreja foi criada, ela foi criada para a fé cega e para a obediência passiva. Então, não é culpa de ninguém, Antônio. Mesmo o dirigente, ele está dando continuidade a um hábito. Então, ele não tem consciência. Não, mas é assim que se faz o centro. Eu tenho que pôr o que é de melhor lá. E quando você copia a estrutura, né, da sociedade que nós temos, uma sociedade capitalista, né, estruturada dessa forma, e você também traz isso, não, eu vim de empresa, na empresa funciona isso. Então, veja, se você divide os espíritas entre... Todos deveriam ser estudantes, todos. Tá. Aí você pensaria de uma forma. Bom, agora, quando você divide entre frequentador, trabalhador, assistido, e alguém é da área da empresa, ele vai... Poxa, então temos que estruturar, o trabalhador tem que seguir horário, temos que organizar, funciona melhor um centro, se os trabalhadores... Então, aí ele começa a copiar o modelo da empresa. Né? Mesmo que seja um colégio é uma empresa. Ou, se ele é de origem religiosa, ele fala, não, aqui vamos fazer um silêncio... Eles só assistem e vão embora. Não pode perguntar. É claro, mas isso é o padrão que ele conhece do que é um templo. Então, veja, mesmo na época de Kardec, o materialista estava criando os ambientes da empresa e uma ciência que era materialista também, pessoal. E os religiosos tentavam manter as estruturas dos templos, das igrejas. Mas o espiritismo surge associado a um grupo novo, que eram os espiritualistas racionais, que pensavam, olha, não é isso, a gente tem que trabalhar com a liberdade. Vamos criar uma sociedade nova. Né? Eles foram afastados, esse conhecimento ficou esquecido no passado. Né? Os livros dos espiritualistas racionais não foram mais traduzidos. A psicologia que foi criada por eles não faz parte da história da psicologia atual. Eles apagaram como se não existisse. Né? O Freud deu continuidade ao conceito de inconsciente, que tinha sido proposto pelo Mene de Bihan, que é o criador da psicologia espiritualista. Mas por que ele não faz referência? Porque eles fingiram que não existia mais. Apagaram da história. Né? Então, os espíritas têm que tomar consciência que essa recuperação toda que nós estamos fazendo, e a gente não sabia disso antes, né? Não. Ele cria um contraste entre o que se fez, fundamentado no desvio, e o que Kardec havia proposto e que a gente precisa recuperar. Tem essa profundidade a casa espírita, ela tem que ter essa profundidade. De enxergar o contexto histórico de onde ela nasceu, sabe? Olha, nós fazemos parte de um grupo que historicamente
participou de um desvio que no Brasil começou em 1900, depois de 1900, né? O espiritismo era uma coisa proposta por Kardec e acabou se tornando outra com um desvio. E ele, Kardec, os pioneiros, Amélie Boudet, Bert Fropo, Gabriel Delane, Leon Denis, eles são espíritos. E eles estão inspirando quem quiser fazer o caminho correto, entendeu? Verdade. Então, se ocorrer um desvio, agora vamos voltar ao original. Eu tenho plena convicção de que isso tudo é muito difícil, porque quando as estruturas são fundamentadas tanto no materialismo, que é dogmático, quanto nas religiões formais, que são dogmáticas, a ideia é não faça nada diferente, porque senão você vai cair no erro. É a ideia do castigo e da recompensa. O ato errado gera o castigo. Aqui, então, as pessoas têm medo no centro espírita de fazer diferente, isso aqui vai degringolar. Os obsessores vão tomar tudo. Nós aprendemos assim. Tem que continuar, temos que ser fiéis aos pioneiros, sabe? Só que qual é o raciocínio? Quem é o pioneiro? É Kardec. Então a gente tem que ser fiel à proposta de Kardec e dos pioneiros daquela época. Porque todos os outros sofreram influência de um desvio organizado, muito bem feito, e que tirou o espiritismo do eixo, né? E o que a gente tem que fazer é voltar para o eixo. E como é que faz isso aí? Não é fazer gigantescas mudanças. Acho que é uma mudança simples. Voltar a estudar. Porque na casa espírita, muitas vezes, aquele que se tornou dirigente é como se ele se tornasse um decano, sabe? Isso. Eu já aprendi tudo que eu precisava aprender. Oráculo. Eu já estudei tudo. Também não é por mal, sabe? É assim, é uma hierarquia no centro espírita, né? Eu era frequentador, eu era assistido, eu era frequentador, me tornei aluno, depois eu passei a ser trabalhador, depois me tornei dirigente, e agora eu sou uma das lideranças da casa. É como se fosse uma hierarquia. Sendo que você devia estudar, entrar no centro espírita como estudante, permanecer estudante e ficar estudante. Sempre. Sempre. É assim. Rita Camerini, bom dia, aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Genesi Oliveira, bom dia, muito grata. Deise Mansano também está com a gente. Canga Moreira, lá da Austrália, valeu pela participação. A Juliana Ramos Hilbert, bom dia, Cláudio Paulo. Será uma alegria receber a todos na nossa casa. Jesus é o caminho. Será um dia de muito aprendizado. Também faremos um grupo de estudo na nossa casa para estudar o livro Autonomia. Começamos em fevereiro e estão todos convidados. Aí que bacana. Que coisa muito boa. Já recebemos de antemão já uma ótima notícia, né? E voltamos a convidar, né? Quem for aqui de Guarulhos, vá no Jesus ao Caminho, 9 horas da manhã. Vamos ter uma manhã de bastante diálogo e estudo. Rosa Fávero, bom dia. Michele Soares, bom dia a todos e que tenham uma abençoada semana. Ela é de Rolândia, interior do Paraná. Gina, bom e abençoado dia a todos. Gratidão, valeu, Gina. Dilma Maria, bom dia, amigos da Boa Nova e da TV Mundo Maior. Genevra Nascimento, também gosto muito do programa. Luiz Carlos Sanches. Ale de Paula, grande Paulo Henrique, valeu, Ale. O Luiz Sanches diz o seguinte: espiritismo não sendo uma doutrina de adesão, em resumo, quais seriam as atividades do grupo além de estudos? Então veja, não é de adesão. E é isso que não está se entendendo, né? Porque se você considerar as categorias que foram criadas, né? O frequentador, ele é espírita por adesão. Você é espírita? Eu sou. O que você faz? Eu frequento uma casa. O que você vai lá? Faz lá. Eu assisto palestra, tomo passe e vou nas festas. Então ele é por adesão, que é a estrutura da igreja. Então, o fundamental da casa espírita é o estudo. Agora, se você forma um grupo de estudos, naturalmente nesse grupo pode surgir a mediunidade. E a mediunidade também não se desenvolve por cursos. Aí é que está. Por quê? Cada médium, ele tem um tempo próprio e leva um tempo pessoal para conseguir ter o contato, o domínio e o aprendizado para lidar com a sensibilidade mediúnica. Você não pode pôr 30 pessoas e falar agora todos vão fazer esse exercício, todos vão agora tentar psicografia. Primeiro que nem todo mundo tem todas as mediunidades e nem todo mundo está no momento certo de eclodir a mediunidade, né? E depois que para você ser médium, uma das coisas que você tem que dominar é o medo. E você só domina o medo pela compreensão. Então, o trabalho de médiums também pode surgir nos grupos de estudo continuado, entendeu? O indivíduo vai estudando, o grupo vai estudando Kardec, vai estudar em algum momento a mediunidade, e aos poucos a mediunidade pode surgir nos grupos. Então, naturalmente, na época de Kardec, a mediunidade era algo associado aos estudos. Todos os grupos espíritas faziam a mediunidade com o grupo de estudos.
Então, isso também é algo que pode se recuperar. E a questão assistencial não é fechada no centro espírita, é na vida. Né? Agora, os grupos também podem se mobilizar para ter uma ajuda social. O que não pode é você ter um centro espírita que um grupo faz a parte assistencial, um grupo cuida dos estudos, um grupo cuida da mediunidade e divide entre si. Todos têm que participar de tudo. Né? Os estudos têm que estar associados com a mediunidade. Surja quando for. Ah, mas no nosso grupo não tem médium, então só faz os estudos. Isso. Né? E a parte de assistência social, de auxílio, ela tem que estar, todos têm que fazer. Não tem ninguém que entra numa casa espírita que não faça. Né? E não tem ninguém que possa ser classificado entre assistido e frequentador. Porque essa divisão natural... Então é o quê? Por classe social? É. Ah, você não tem formação, Em algumas então casas são você assim, né? é o assistido. Você vem aqui, por que você está querendo? Ah, vim aqui porque vocês estão ajudando, né? Dão cesta básica. Ah, então tá bom, então ele é assistido. Ele nem tem até palestra, alguns centros são tão grandes que tem palestra para assistido. Isso. Que não é uma palestra que não tem estudos. Ah, faz uma coisa mais simplesinha aí, mais curta, porque eles não têm grande entendimento. O que é isso, gente? Nossa, Kardec recebia na sociedade parisiense, na mesma fila, tinha um príncipe e um camponês. Isso é uma espécie de apartheid Que espírita. isso? As viagens espíritas, vamos ler o livro Viagens Espíritas, você vai ver ele indo no grupo de operários de Lyon, a proximidade de Kardec com os simples. Gente, quando ele foi viajar para Lyon e outras cidades que eram de camponeses, que eram de trabalhadores, ele esteve junto com eles. Ele teve uma ocasião que ele faz um passeio junto com eles, come com eles, repartiu o pão e o vinho ali com eles. Né? Ficou hospedado em casas de operários, em casas de pessoas muito simples. Né? Em Bordeaux, ele ficou na Casa do Sabor, que era uma família muito simples e que organizava o centro. O espiritismo, ele sempre quebrou os elos, as algemas da estrutura de classes sociais. Né? De tal forma que você faz aproximar todos. A grande beleza da casa espírita está justamente em você deixar fora da casa, quando você entra lá, o cargo que você tem, sabe? A hierarquia que você tenha. Um presidente de uma empresa vai estudar lado a lado com a dona de casa, com o açougueiro, o sapateiro, o vendedor de flores, sabe? É todo mundo junto e sem se levar em consideração qualquer característica da personalidade no estudo conjunto da obra espírita. Essa é a grande transformação que o espírito vem trazer ao mundo, né? Uma coisa social mesmo. É né? claro, de integração, boca... de integração, né? Romper com os estigmas que a sociedade criou e divide as pessoas. E foi bom se falar nisso, que, por exemplo, no mundo corporativo, se teve uma evolução muito grande em relação a essa quebra de hierarquias, né? Tanto que o presidente pode almoçar com o pessoal do chão de fábrica, coisa que há 30 anos era impensável. E no centro espírita se mantém essa estrutura hierárquica, quando o próprio codificador disse, bom, se conceitos novos estão chegando e são possíveis de ser aplicados no movimento espírita, então vamos aderir, né? O Cláudio, eu cheguei na minha infância ver centros espíritas que o centro espírita mesmo, organizado, que o encontro de domingo era um almoço. Aí. Todo mundo ia para o centro, estudava, tinha toda essa estrutura de passes, estudo do evangelho, comunicação dos espíritos, e quando acabava todos almoçavam juntos. Sabe? Porque o centro tem que ser uma casa, né? E quando um centro está tão grande que começa a ter essas disputas de grupo, é porque tem alguma coisa errada. Está esquecendo do essencial e está transformando-se em estrutura de poder. Né? Um boicota o outro. A dona Marta, a dona Martinha, uma médium extraordinária, que recebia o Noel Rosa, recebeu muitas músicas. Ela foi também dirigente do departamento da FESP, da área espiritual. Sei. Uma pessoa simplesmente maravilhosa. Eu já fiz várias entrevistas na revista Universo Espírita, que a gente tem uma entrevista com ela muito boa, sabe? Era extremamente agradável estar com ela, conversar com ela. E ela era fazia parte daquele grupo de médiums, né?
da primeira hora ali, Chico, Ivone Pereira e tantos outros médios valorosos, né? E ela era uma delas. E ela dizia assim, olha, quando entra o poder na casa espírita, sai o amor pela porta da frente, sai o amor pela porta de trás. Né? Ou seja, não é possível se aceitar o casamento entre poder e centro. Né? Então, o ideal, que também foi o que Kardec propôs, é que as diretorias sejam colegiadas. Né? A FEAL é um grande exemplo disso, que ela possui uma diretoria que é colegiada, né? E trabalha em conjunto com uma assembleia. Ela não toma decisões definitivas. As decisões mais amplas, elas têm que ser sancionadas na Assembleia. Essa é a estrutura que propôs Kardec. Então a gente tem que levar a sério isso. Sabe? Lembrar que é uma diretoria voluntária. Isso. Então todos os centros espíritas deviam trabalhar com as seguintes questões. Toda divulgação espírita e toda a questão mediúnica tem que ser, e toda organização do centro espírita tem que ser voluntário. Esse é um ponto fundamental. Né? Segundo, as diretorias deveriam ser colegiadas para que as decisões com relação aos centros sejam tomadas por um grupo. Né? O ideal, se o centro for um pouco maior, é que tenha também uma assembleia que toma as decisões, para não deixar só um grupo sozinho de diretores. Né? Quando se faz essa estrutura toda, você impede que tenha essas brigas e disputas por eleição. Né? Porque você cria um grupo mais homogêneo. Né? E de um cutucar o outro falando que a eleição foi fraude, né? Olha que nível então, que se chega. E a outra coisa que eu acho, que eu dou de sugestão, é que os centros pequenos que estão começando a se organizar não tenham ambição de ter sede própria. Cotizem e aluguem um lugar. Por quê? Porque o local não gera poder. Porque o grupo vai existir em função do próprio grupo. Não tem sede, não vai ter ninguém ambicionando controlar aquele grupo. Porque se entra um cara e começa a propor coisas que o grupo não aceita, ele não vai ter força. Porque então tá bom, então você fica aí com esse aluguel e a gente vai alugar outro lugar. Quando você cria uma sede, você cria poder. E aí vai ter alguém que quer tomar aquela sede para fazer o centro do jeito dele, entendeu? Então os grupos menores, se eles não tiverem uma sede própria, é muito melhor, cria uma independência fundamental. A USE, quando ela foi criada, a União das Sociedades Espíritas, um dos fundamentos da USE era nunca ter sede própria, né? Para justamente não criar esse centro de poder, sabe? Para que fosse uma coisa mesmo estruturada e construída surgir como sendo a iniciativa dos centros e não criar algo em si independente, né? Com poder. Então, onde há valor, onde há poder, o amor sai. Verdade. Tem muita gente participando. Acho que a gente vai ter que, o próximo programa, responder estas perguntas que falam também da questão da Casa Espírita. Vamos falar do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ligar agora, a nossa equipe está lá preparada para te atender e explicar o funcionamento. Ser sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar agora 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Ou está navegando aí na internet, acesse amigosdaboanova.com.br. Essa forma de captação de recursos da Fundação Espírita André Luiz para colocar aqui no ar a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior e todo o trabalho que é realizado pelas nossas redes sociais. Todo um custo, uma manutenção e, claro, o avanço tecnológico cada vez mais para levar a imagem, o som, o vídeo, tudo que está relacionado à divulgação da doutrina espírita. E quem é sócio ou sócia tem uma série de vantagens e benefícios ao se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Então, ligue 0800 12 18 38, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Paulo, tá chegando aqui perguntas. A Madalena de Araraquara falando sobre a questão que muitos acham que a caridade no centro espírita é só material, e aí você acabou de falar essa questão. Tá aqui também uma ouvinte que não quer se identificar, mas fala que na casa espírita que ela frequenta, no curso, tem uma pessoa que nunca deixa as outras darem aula, só ela. Mesmo seguindo os livros de Kardec, fica muito monótono, pois já fiz várias vezes o curso reciclando e não tem motivação nem oportunidades para outra pessoa. Esse é um outro termo que se inventou, né? Ou se
trouxe de fora do movimento espírita, que é a coisa de reciclar. Você não recicla pensamento e ensinamento. Ou você adquire conteúdo e vai acrescentar o que você já tem. Né? O espiritismo, ele tem uma teoria e é uma ciência que se compara a todas as outras. Então, hoje, quando você desenvolve uma profissão, e todo mundo sabe hoje que você não para de estudar. Senão você fica para trás. Fica para trás. O estudo, soleto. qualquer área que você queira se especializar, ela deve comportar um estudo continuado. Então, a reciclagem é um paliativo, porque está se percebendo que os cursos e que as pessoas... não, então se você é um trabalhador, de vez em quando você faça o curso de novo. Porque que curso de novo? Um conteúdo engessado, que é um pedacinho. E não um estudo que possa se aprofundar. Só o estudo continuado é que permite um aprofundamento das questões. Então, e outra coisa, não é o mais adequado a estrutura de aula fechada. Né? É quase que uma reprodução da palestra. Um monte de pessoas na sala ouvindo alguém falando. E aí isso cria realmente um gosto pessoal por dar aula. Eu quero um monte de gente me ouvindo ali, sabe? Agora, se você muda e coloca, olha, ele é coordenador do curso, sabe? Ele ajuda a organizar. Mas quem estuda é o grupo. Então aí você pega um tema, todo mundo lê, você vai debater, vai tentar entender qual foi o progresso desse entendimento, né? Eu desafio aí um grupo de estudos dos centros a entender a resposta da seguinte questão. A alma do animal, ela reencarna como alma humana? Está se estudando isso no centro espírita? E se alguém estiver estudando, a resposta não é rápida. Porque há uma posição no primeiro livro dos Espíritos, uma segunda no segundo livro, e só mais à frente, e na revista espírita, que Kardec vai determinar como sendo um conceito fundamental. Então tem conceito fundamental que não está nos livros dele, está na revista espírita. Sim. Então, se você não tem essa familiaridade com a obra toda de Kardec, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Outra pergunta que eu faria, se pergunte aí, expositor da Casa Espírita, palestrante da Casa Espírita, você leu toda a obra de Kardec? Todos os livros? Você leu toda a revista espírita? Fez o estudo comparativo dos temas de tal forma que ele seja evolutivo? Né? Estudou as questões do espiritualismo racional e da psicologia para ver como Kardec tinha uma intersecção com isso? Conhece a obra de Mesmer, que é o precursor? A ciência do magnetismo animal, que se funda no conceito da vontade? Se você não sabe tudo isso, então não fica evidente que ninguém é professor. E que esses grupos, então, têm que ser formados e todos estudarem. Sim. Porque ninguém vai poder dizer que sabe mais ou que sabe tudo para se tornar professor. Né? Quanto mais a gente pesquisa o espiritismo, a gente vai tendo uma conclusão mais clara do quanto não sabe. Nada. E do quanto o que sabe é pouco. É pouco. Então, estudar muito significa abrir o seu campo de visão e entender o que você não sabe. Segunda coisa, quando você não lê toda a obra de Kardec, você não tem como ter segurança em saber o que ele falou e o que ele não falou. Então vem um indivíduo e fala, olha, Kardec disse tal coisa. Se você leu a obra dele toda, você fala, onde está isso? Que isso aí não está em Kardec. Então você fica sabendo o que tem em Kardec e o que não tem. Porque senão o indivíduo aparece com uma novidade, falando que tirou de Kardec, e você fica até com vergonha de perguntar, né? E às vezes ele não tirou de Kardec coisa nenhuma. Como é que você faz para saber? Familiaridade com a obra. Que uma coisa é ele falar que tal trecho está na codificação e mostra ainda. Aí a pessoa vai lá, pesquisa e vê. Outras são alguns que falam assim, sem mostrar, e vão falando. E o público que, na maior parte, não estuda, né? Acaba engolindo aquele... E como a obra de Kardec é progressiva, e é um trabalho de pesquisa, então um trecho tirado de Kardec pode até ser um trecho contrário. Pode ser uma opinião de um espírito, porque Kardec também falou. Quando é um espírito falando ou alguém falando, é uma opinião sempre. Não é doutrina. A doutrina é quando chega nas conclusões. Então você vê que essa complexidade não permite que existam professores de espiritismo. O que nós temos que ter é grupos estudando continuamente, né? E para sempre. É isso aí. Porque esse espiritismo não acaba de estudar. Conteúdo é infinito, vamos desencarnar e continuar aprendendo cada vez mais com essa interconexão, né?
a espiritualidade em múltiplas, várias, infinitas dimensões. Até semana que vem. Falou bonito, hein, Cláudio? Gostou? Até semana que vem. Isso aí. Grande abraço, vamos que vamos. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.